Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online em mais um encontro. Estamos chegando ao fim, hein? Enem está batendo a porta, estamos muito próximos, mas também sabemos, é claro, que ainda há bastante coisa para ver. Então você que está desesperado, você que está chegando agora, você que decidiu colocar um pouco mais de ritmo na produção da sua redação, não se desespere, porque ainda há muita coisa para a gente ver e a gente pode conseguir organizar ainda a vida para fazer uma boa redação, tá? Robert, quem mais? Ivonete estava agora mais cedo no café, né? Ken Júnior, a gente tem Lorena, a gente tem Maria Bittencourt, a gente tem Bruna Soares, Celina, e o pessoal que tá chegando aí, Lúcia, Manu, o pessoal tá subindo aí, apitando no chat do YouTube, sejam muito bem-vindos, espero que esse encontro seja bem produtivo para vocês. Vamos conversar um pouco sobre problemas de coerência e argumentação. Agora mais cedo, enquanto eu estava falando com vocês, né, sobre as propostas de intervenção, eu lembro que alguém colocou assim no chat, eu não cheguei a comentar, mas eu estava de olho. Alguém comentou assim, qual é o momento da redação que vocês mais... Em que momento das redações vocês mais sofrem e tal, né, o momento que vocês acham mais difícil. Aí eu vi muita gente comentando ali... desenvolvimento, né? Desenvolvimento. E realmente, gente, o desenvolvimento não é fácil, né? O desenvolvimento é uma parte super importante, é a maior parte da sua redação, afinal de contas são 2 parágrafos de desenvolvimento, então você pode chegar aí até a 15, 16, de repente até a 17 linhas de desenvolvimento. Então, realmente, é uma parte que chama a atenção, que tem um protagonismo e que exige da gente muita coisa. É o momento em que você defende, compara, exemplifica, relaciona, cria analogia. Você faz um bocado de coisa no desenvolvimento. E é por isso que tirar 200 pontos na C3 é tão difícil, porque é realmente uma competência que é flutuante. É uma competência que está sujeita a muitas flutuações, por muitas razões diferentes. Então eu não tenho como chegar ao final dessa aula e dizer assim, olha, tudo bem, a partir de agora vocês vão tirar 200 pontos, acabou, o trabalho que está concluído. Na competência 3, o trabalho nunca está totalmente concluído, mas nunca. Nós poderíamos ter 25 anos de aula aqui no ProEnem e esse trabalho nunca teria chegado ao fim, porque o processo argumentativo, ele não tem fim. Ele é um contexto em que você está permanentemente aprimorando, ajeitando, consertando. David, quando é que eu sei que eu cheguei ao máximo da minha explicação? Nunca. Você nunca chegará ao máximo da sua explicação. O que a gente pode fazer, e isso a gente faz, é limpar, melhorar, aprimorar, para que a vontade de descontar por parte do corretor não venha a acontecer. Isso a gente pode fazer. Então é um constante processo de aprimoramento. Eu sei que isso é angustiante,
Porque é muito angustiante a gente assistir uma aula quando o professor não nos dá garantias de que essa aula vai dar 200 pontos com toda certeza e bater o martelo. Se eu fizesse isso, eu estaria mentindo para vocês e eu tenho um compromisso ético com os meus alunos. Até porque, imagina só, que cara eu teria de no ano que vem você aparecer aqui e me dizer, ó, David disse que era para fazer esse parágrafo que eu ia tirar 200 pontos na C3 e eu não tirei. Como é que fica a nossa credibilidade, né? Não fica em lugar nenhum. Então, hoje nós vamos aprender, pois não. Deixa eu tentar dar um jeitinho nessa câmera que tá travando bastante. Tudo bem, gente, tá havendo aí um probleminha, né? Vocês têm comentado aqui no chat que tá travando alguma coisinha. Vamos fazer um ajuste técnico para a aula poder acontecer da melhor forma possível e a gente volta já já. É isso, Renan? Voltamos, David. Fala galera, pedimos desculpas aí a vocês pelo probleminha técnico, mas é isso, né? A tecnologia às vezes está a nosso desfavor, mas já resolvemos tudo. Vamos começar então. Eu comentava antes desse intervalo aqui imprevisto que nós precisamos estar permanentemente aprimorando a nossa técnica argumentativa. Então o que eu fiz hoje? Eu trouxe algumas redações que tiraram 960 em anos anteriores, foram alunos meus, né, que eu já conhecia de outras instituições, ou alunos meus particulares e tudo mais, que infelizmente não tiraram 1000 só por causa da C3. Por que eu escolho esses exemplos? Porque eu acho que são excelentes exemplos para a gente utilizar como referência, né? Para a gente aprender com o erro do outro e ver que de repente, puxa, eu faço muito isso, né? Normalmente eu faço isso, eu não sabia que não podia fazer aquilo. Então a gente vai trabalhar em cima desses problemas. Não posso dar garantias de que a aula de hoje resolve todos os nossos problemas, tá? Não é assim que funciona, até porque, como eu havia comentado, escrever é estar permanentemente aprimorando. Vamos conversar primeiro sobre a falta de especificidade. Aqui eu tinha uma aluna minha já de muito tempo, que eu acompanhei no 2º ano do ensino médio, depois ela foi a minha aluna no 3º ano do ensino médio, né? E logo no ano seguinte ela foi tentar ali o vestibular para medicina, não conseguiu no 1º ano, conseguiu no 2º ano, então era uma aluna já um pouco mais amadurecida, né? Com uma casquinha ali um pouco mais grossa. Foi uma aluna que tirou uma nota excelente no 2º ano e que por conta disso conseguiu, né? Claro que também mandou bem nas questões objetivas. O tema em questão é o tema do ano passado, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Lavar, passar, cozinhar, cuidar da criança, cuidar de um idoso. A gente sabe que essas atividades, no geral, são atividades que são reduzidas, né? Elas são estigmatizadas e estereotipadas como atividades menos importantes, menos úteis, certo? Muito bem. O aluno, nesse caso a aluna, criou o seguinte tópico frasal. Nota-se, a princípio, que esse problema, bom, então imagino que ela já tenha falado do problema antes, é resultado dos estigmas associados ao trabalho que muitas mulheres desempenham no ambiente doméstico. Perceba, o tópico frasal nos aponta para o fato de que existe estigma. O que é um estigma? O estigma é uma espécie de visão deturpada, negativa, a respeito de algo ou de alguém. Algo que é estigmatizado é algo que é visto com maus olhos,
mesmo que muitas vezes essa visão não corresponda à realidade. Então você é estigmatizado quando sobre você é lançado um olhar negativo. E nós Já pensou em fazer as suas compras no mercado com aquele precinho de atacado? É isso mesmo que você ouviu. É só aqui no Barcelos Atacadista que você compra na caderneta com preço de atacado a partir de uma unidade. Achou que tava bom, né? Mas calma que ainda tem mais. Você pode parcelar em 2 vezes na caderneta com parcela mínima de R$30 ou em até 10 vezes nos produtos do bazar com parcela mínima de R$15. Aí sim eu vi vantagem, hein? Barcelos Atacadista, você abastece a sua casa ou seu comércio com produtos fresquinhos e selecionados. Variedade incrível de marcas e produtos e ofertas a semana toda. O atendimento é de primeira e o melhor, tem sempre uma unidade pertinho de você. Então vem agora para o Barcelos Atacadista e aproveite o ponto certo da economia. Momentos em que esse aluno deixa certas lacunas de imprecisão. Vamos lá? É importante reconhecer que na sociedade atual ainda existem considerações negativas. Quais? A que considerações negativas você se refere? Eu sei quais são as considerações negativas. As considerações negativas são justamente os estereótipos a que eu me referi agora há pouco. A ideia de que o trabalho de cuidado ele é um trabalho pequeno, ele é um trabalho desimportante, que não leva ninguém a lugar nenhum. Perceba que o aluno não especifica quais considerações negativas. Ele basicamente me afirma que existem, mas eu não sei quais. E logo depois ele insere mais uma expressão imprecisa, ó, a respeito de certas atividades. Quais atividades? Coloca lavar, passar, cozinhar, trocar fralda, fazer comida, lavar roupa, passar roupa, lavar o quintal. Esse é o trabalho de cuidado. São as atividades que mantêm a casa organizada, limpa, de pé e em ordem. Então aqui, ó, você vê que há a colocação de 2 expressões que nos levam a uma certa sensação de carência. A gente fica um pouco carente pela explicação. A gente gostaria que o aluno inserisse algo que nos levasse a uma percepção um pouco mais específica. O que ele está falando não é errado, não é incoerente, nada disso. Eu não posso marcar essa frase e dizer assim, olha, você errou. Não, porque ele não errou. Não é sobre estar errado ou estar certo. É sobre optar por construções que nos levem a um nível de explicação um pouco mais preciso. E o problema se agrava, ó. Isso faz com que mulheres sofram consequências nocivas à sua vida. Quais são as consequências? Quer dizer, eu não sei qual é o estigma, eu não sei a que atividade se liga esse estigma e eu também não sei que consequências. O que acontece? Elas ficam tristes, elas ficam excluídas, elas são desvalorizadas, elas perdem autoestima. Você me diz que existem consequências, mas você não me diz quais são as consequências. Resultado de uma sociedade que não compreende o que está por trás de trabalhos que são fundamentais. E o que está por trás? Você me diz assim, olha, a sociedade não sabe o que está por trás do trabalho de cuidado. E eu lhe pergunto, o que está por trás? O que está por trás? Que você não me diz. Você só me disse que a sociedade não sabe o que está por trás. Mas você também não conta. Então fica parecendo que você faz uma crítica meio rasteira, porque você questiona o fato de que muitos não sabem o que está por trás de um trabalho de cuidado e, ao mesmo tempo, você não me diz o que está por trás. Eu sei o que está por trás, o que você poderia ter dito. O trabalho de cuidado, ele é a base econômica de uma sociedade. Porque se um homem chega à casa e ele encontra roupa passada, limpa, comida no prato, banheiro organizado, roupa de cama trocada, criança deitadinha, já dormindo,
e ele dorme um sono tranquilo, porque no outro dia, 7 horas, ele entra na fábrica, se ele consegue ter essa noite de sono tranquila, confortável, caminha cheirosa, casa limpinha, é porque houve uma mulher que passou o dia inteiro fazendo tudo isso para que ele chegasse e pudesse ter uma noite de sono tranquila, com a barriguinha cheia, para poder estar na fábrica no outro dia fazendo o seu trabalho acontecer. Portanto, o trabalho de cuidado, ele é basilar para todos os trabalhos que vêm depois dele, né? Só que ele é invisível, né? Porque ele parece que a casa se autolimpou. Não, mas para que o homem possa se manter na condição de um bom trabalhador, houve uma pessoa que lá atrás se preocupou com todas essas estruturas. Quando é que eu consigo dar uma boa aula? Eu consigo dar uma boa aula quando a minha casa está limpa, arrumada, quando eu não preciso ficar até meia-noite fazendo comida, porque eu não tenho uma criança que chora de madrugada e me impede de continuar o sono, né? Porque eu tenho uma roupa limpa, porque eu não preciso chegar em casa, ainda vou lavar roupa. Então, eu tenho uma estrutura que me possibilita ir para a sala de aula e conseguir fazer um bom trabalho. Agora, experimenta. Um cara que não tem essa estrutura, que tem ali, né, uma estrutura... Falta roupa, falta comida, falta estrutura, falta casa. Esse cara tende a ter uma qualidade de vida prejudicada. Então, é isso que está por trás do trabalho de cuidado. Sabe aquela frase, que é horrível a frase, né? A gente não usa mais hoje, mas que vem um pouco dessa noção de que por trás de um grande homem, sempre uma grande mulher. Eu detesto essa frase, porque coloca sempre a mulher na posição meio que de sombra de um homem. Mas essa frase vem dizendo que o teu sucesso foi garantido porque alguém se colocou na posição de trás, né? E não pode ser assim, né? Uma mulher não pode simplesmente sustentar nas suas costas o sucesso de um homem. Então, se for o caso de compartilhar as atividades domésticas, distribuir melhor, porque assim ninguém fica atrás da sombra de ninguém, né? Do lado de um grande homem, uma grande mulher. Seria bem melhor que fosse assim, certo? Muito bem. Depois ela continua. Nesse sentido, cabe destacar que se houvesse uma mudança de postura, aí a gente pensa, uma mudança do quê? Se houvesse uma mudança de postura, haveria também um cenário favorável. Mas qual postura? Qual é a postura? Uma mudança de estado, do estado líquido para o estado sólido. Imagina que eu digo assim, gente, olha, a água mudou do estado, tá? Ela estava em estado líquido. Aí você vai me dizer, tá, e ela foi para qual? Sólido, gasoso? Se tu não me contar qual foi a mudança de estado, eu só sei que a água mudou, mas eu não sei para qual outro estado ela foi, se ela virou vapor ou se ela virou gelo. Então um aluno diz que tem que haver uma mudança de postura, eu sei que a postura atual é uma postura ruim, mas eu não sei exatamente qual é a postura que você está propondo. Então, gente, o somatório das forças nos leva a uma sensação de desconforto, leva o corretor a acreditar que o aluno peca por uma inespecificidade, né? Então, não é como se eu lesse esse pedaço e dissesse assim, vou tirar ponto só por causa disso. Não é. Até porque, imagina, vou tirar ponto 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Bom, então você zerou. Não é assim que funciona. O aluno erra num primeiro momento, aí você segura, aí você lê mais uma frase e vê que ele deixou mais uma lacuna, você segura, aí você lê mais uma frase e vê que ele deixou mais uma lacuna, e o balde vai enchendo, né? E o corretor vai se convencendo de que realmente o desconto aqui precisa acontecer. Então não é para você achar que você precisa preencher todas essas explicações. Até porque, vá lá, se você fosse preencher todas essas explicações, teria que ter 90 linhas na redação. Mas ao mesmo tempo que a gente não consegue preencher tudo, porque é impossível preencher tudo, a ideia é que você deixe um mínimo de lacunas, né? A gente precisa estar ali aparando as arestas e preenchendo esse bocadinho para que não alimentemos no corretor a sensação de que, realmente, aqui vai precisar descontar. Porque no intervalo de 2, 4, 6 linhas, o aluno deixou 6 lacunas diferentes. Então, aí sim, eu me sinto convencido. Vou tirar ponto nessa redação em C3 porque eu considero que a explicação da aluna deixa a desejar.
no nível de preciosismo. Então o aluno fica um pouco enraivecido às vezes, que é assim, puxa, eu perdi ponto, mas eu não falei nada errado. De fato, você não precisa falar nada errado para ser descontado. Muitas vezes você é descontado por aquilo que você não falou. Aquilo que poderia ter sido dito e não foi. Então, em redação, gente, não funciona igual matemática. Não é assim, onde está o erro? O aluno vai com uma lógica muito exata para a redação, mas é redação. E redação, às vezes, você vai ser descontado porque a qualidade da sua explicação não chegou ao que se entende como um nível de detalhamento, tá? Então, cuidado com isso, porque se a gente ficar preso a essa noção matemática, a gente nunca vai conseguir entender realmente o que é escrever, tá? Então, eu descontaria 40 pontos, o corretor do Enem também descontou 40 pontos aqui, porque, infelizmente, o parágrafo peca pela inespecificidade. Que outro problema muitos alunos apresentam? Informações irrelevantes. Na cabeça do aluno, a informação é muito relevante. É difícil você imaginar um cenário em que um aluno vai colocar uma informação sabendo que aquilo é irrelevante. No geral, ele presume que ele está arrasando. Ele presume que, assim, cara, essa informação é muito rica. Só que quando a gente lê, a gente se dá conta de que ela poderia não estar ali. E vocês vão me ajudar nesse processo. Vou mostrar para vocês agora um parágrafo que fala sobre a democratização do acesso ao cinema, em que o aluno também perde na C3, justamente porque ele apresenta alguns elementos que parecem dispensáveis, parecem não ter uma relevância, uma importância tão significativa assim. Vamos lá? Outro sim, fica claro que a falta de infraestrutura física de pequenas cidades é outro problema a ser superado. Faz todo sentido, né? Se um cinema não tem infraestrutura para funcionar, como ele funciona? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter uma poltrona confortável, tem que ter saída de emergência, tem que ter dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, é preciso ter uma boa iluminação, um bom dispositivo de som. São vários os recursos tecnológicos e infraestruturais que fazem uma boa sala de cinema acontecer, né? Vamos lá. Muitas regiões do Brasil, principalmente aquelas distantes das áreas urbanas, recebem pouca atenção da opinião pública, que parece estar mais interessada em assuntos irrelevantes presentes nas redes sociais. Enquanto isso, muitos lugares do Brasil não contam com um investimento mínimo capaz de oferecer às pessoas salas de cinema com iluminação, som e ambientação. Isso acontece não apenas com filmes estrangeiros, mas também com produções artísticas nacionais. Consequentemente, a população fica alheia a muitos objetos culturais, como é perceptível com filmes como Parasita, Bacurau e Coringa. Pessoal, vamos dar uma lidinha de novo nesse parágrafo, agora destacando os momentos em que eu, na condição de corretor, me pergunto, para quê? Por quê? Qual é a utilidade dessa informação para aquilo que se defende? O primeiro ponto que me chama a atenção nesse parágrafo é, para que isso? O aluno diz que as regiões periféricas, elas não recebem a mesma atenção da opinião pública. Não mentiu. Não mentiu. Isso acontece realmente. Ainda mais no Brasil, né, que é um país de dimensão continental. Nós temos muitas cidades, muitas prefeituras, e muitas delas ficam relegadas à própria sorte. Aí ele diz que a opinião pública parece estar mais interessada em assuntos irrelevantes presentes nas redes sociais. Não é exatamente uma mentira. O celular, ele captura a nossa atenção, principalmente para a geração Z, que se deixa capturar com mais facilidade, né? A gente fica ali meio concentrado nas pautas que estão sendo colocadas nas redes sociais, certo? Muito bem. Por outro lado, que afirmação mais estranha, né? O aluno faz assim, ó, tá todo mundo muito concentrado em TikTok, em rede social, e não tá pensando na questão do cinema nas pequenas cidades. Mas que afirmação meio despropositada. Então deixa eu ver. Se eu não tivesse
tão viciado em rede social, então eu estaria mais concentrado nos problemas das regiões periféricas. Você acha que essa conta fecha? Estranho isso, né? Não é assim que funciona, não é tão simples quanto ele faz parecer. Não é como se fosse a seguinte lógica: pessoas viciadas em redes sociais não se importam com áreas periféricas. Pessoas que não são viciadas em redes sociais se importam com áreas periféricas. Não é assim, né? Isso é falacioso, é reducionista imaginar que as coisas se deem nesse formato. Então, essa frase não entra, tá meio fora de eixo, tá meio irrelevante nessa história. A mesma irrelevância é quando ele fala sobre as produções, porque ele fala assim, ó, gente, como as pessoas não vão ao cinema, porque nessas cidades não existem salas de cinema, as pessoas não assistem filmes estrangeiros e também não assistem filmes nacionais. Sim, é verdade. Não é uma mentira. Mas entende que isso também não parece importar? Se ela não tem acesso à sala de cinema, ela não assiste filme algum. Não importa se ele é francês, italiano ou brasileiro, né? Não assiste, não assiste. Ponto final. Identificar, especificar, parece ser uma especificação desimportante. E isso leva novamente a uma sensação de que você está gastando linha, trazendo uma informação que não importa, né? Depois, consequentemente, a população fica alheia. O que é estar alheio? Estar alheio é estar por fora. Fica alheio a muitos objetos culturais. Verdade. Então, se eu vou discutir aqui numa aula minha sobre um filme e você não viu, você fica meio por fora, né? Porque se você viu, você está por dentro. Se você não viu, você está por fora. Então, se você não consome, imagina só, uma pessoa que tem os seus 20 anos e nunca foi a uma sala de cinema. Imagina a quantidade de conhecimento e de capital cultural que essa pessoa perdeu, né? Porque nunca pôde consumir um filme, né? Filme é entretenimento, mas também filme é muito conhecimento envolvido. Então, eu acho que quanto a isso ele está correto. Só que aí ele vem trazendo o nome de alguns filmes que também não se entende por quê, ó. Como é perceptível com filmes como Parasita, Bacurau e Coringa. Parasita, um filme super popular, ganhou o Oscar. Bacurau também super hypado, né? Um filme nacional, brasileiro ali, super interessante, que viralizou nas redes sociais. E o Coringa, que vai ter agora a nova versão com a Lady Gaga, pipipi, popopô. Agora, por que será que o aluno escolheu nomear esses filmes? Qual a relevância de colocar esses e não outros? Por que não Titanic, sabe assim? Por que esses? Será que houve uma justificativa? Talvez. São filmes políticos, né? Principalmente o Parasita e o Bacurau são filmes muito políticos. Coringa um pouco menos, mas ainda assim são filmes que pautam assuntos importantes. Em Parasita você tem desigualdade social, em Bacurau também, em Coringa você tem o lance da saúde mental. Então, talvez o que o aluno tenha desejado é falar assim, tá vendo? Ó, quando o cara não vai até a sala de cinema, ele não tem acesso às discussões que esses filmes promovem. Sim, realmente. Tá aí uma coisa legal que você podia ter citado. Podia, mas não citou. Você simplesmente comenta que as pessoas não vão assistir esses 3 filmes. E aí, o que ele perde? Ele perde um bocado de discussão interessante. Então, ficou despropositado, né? Parece não ter utilidade também. Então, esse aluno vai levar um desconto porque certas passagens, elas não parecem... Não parece que elas deviam estar ali. De repente, o aluno poderia até aproveitar, mas do jeito que as passagens estão, elas parecem desimportantes e irrelevantes. Tudo bem? Tudo certo? Vamos seguir para o próximo? Ideias empilhadas. O que é empilhar uma ideia? Pegar uma ideia e jogar uma em cima. Às vezes até jogar mais uma em cima. Você tem às vezes 3 ou até, nos piores casos, 4 ideias, uma em cima da outra. Tema do Enem 2022, redação que também foi descontada em 40 pontos na C3. Valorização das comunidades tradicionais
quilombolas, indígenas, população ribeirinha e tudo mais. Nota-se ainda que o agronegócio não reconhece o valor das comunidades que são fundamentais à história do Brasil. O agronegócio tem sido uma pauta aí muito forte nas últimas semanas por conta da incidência dos focos de incêndio. Vocês devem estar acompanhando uma péssima qualidade do ar no Brasil como um todo. A gente teve chuva negra agora no final de semana, né, no sul, por conta da poluição. Então a gente está vendo aí, né, a pauta agronegócio, meio ambiente, de onde vêm esses incêndios, qual a interferência do agronegócio para a existência desses incêndios. Enfim, né, muitos debates estão sendo desenvolvidos e que bom. Vamos ver como é que o agronegócio interfere na vida das comunidades indígenas e quilombolas e todas as outras. Para a produção de monocultura e a pastagem de gado, muitas áreas demarcadas são invadidas e queimadas, resultado da falta de políticas que sejam capazes de fiscalizar esses locais e punir devidamente os responsáveis por esses crimes. Não mentiu. Realmente, a gente sabe que a economia do Brasil ela é pautada na produção de monocultura, né, na agroexportação de grãos. Não é isso? Vocês certamente viram isso com o Leandro lá em Geografia. E para a produção de monocultura, a gente precisa causar certos prejuízos à terra, né? A produção de monocultura, quando feita de modo irresponsável, vai causar a médio e longo prazo a infertilidade do solo, certo? Vocês sabem disso, devem já ter visto lá em Geografia Física em algum momento. Além disso, para o desenvolvimento do gado, crescimento e pastagem, você também precisa de grandes faixas de terra, certo? Essas faixas de terra não são pequenas faixas de terra, porque afinal de contas, você não pode pegar 100 cabeças de gado e colocar em 10 metros quadrados, né? Você precisa lá de um latifúndio inteiro para fazer essa mágica acontecer. Então o aluno está, né, entendendo ali a coisa, funcionando e tal. Só que do meio em diante, o negócio começa a ficar meio nebuloso. Perceba. Somado a isso, a sociedade costuma ser conivente com essa situação, pois acredita que a perda de espaço de grupos tradicionais é necessária para o crescimento econômico. Gente, perceba esse movimento. Na parte verde, o foco era a atuação do agronegócio. Só que na parte em roxo, o foco muda, porque o foco passa a se tornar a conivência da população. Realmente, a gente tem uma fatia que eu diria considerável da população que é conivente, que concorda com isso, que realmente não acha que as comunidades tradicionais merecem terra, que vê nisso um prejuízo. Não sei, talvez por desconhecimento, talvez porque foram convencidas pelo discurso do agronegócio, talvez porque se deixaram ludibriar por alguém, mas o fato é que muita gente apoia essa invasão, né? Apoiam a destruição desses locais em função de um suposto desenvolvimento econômico. Então, não é mentira o que está em verde, assim como também não é mentira o que está em roxo, só que você acaba fazendo uma bifurcação. Você cria uma sensação de que as ideias elas criaram caminhos opostos e seguiram também em direções opostas, né? Essa crença, no entanto, é falaciosa. Então ele diz que a crença da população ela é enganosa, porque é possível desenvolver atividades rentáveis sem causar danos a indígenas e quilombolas. E é mesmo, né? E nós sabemos que isso é verdade. São vários os países no mundo que conseguiram conciliar atuação econômica com preocupação socioambiental. Então você precisa fazer reflorestamento, você precisa extrair de modo inteligente as matérias-primas da natureza, você precisa cuidar da fertilidade do solo. Ao mesmo tempo que se desenvolve a agricultura, se pensa, por exemplo, no aproveitamento da água, para que você não fique usando a água da maneira como a gente usa. Então, mas para isso você precisa pensar em sistemas de irrigação inteligentes que sejam capazes de utilizar, filtrar e reutilizar essa água. Então, gente, é perfeitamente possível desenvolver
métodos do agronegócio que não estejam despreocupadas. Não é como se fosse uma coisa ou outra coisa. Não, é uma coisa e outra coisa. Então, realmente, é um discurso bastante falacioso, de fato. Agora, infelizmente, o aluno foi descontado porque não percebeu que há uma divisão de água e óleo aqui. A gente consegue ver, né, a água num ponto, o óleo em outro. Tem uma diferença de densidade ali que incomoda um pouco a harmonia total do parágrafo. Belezinha? Vamos então agora para o argumento coringa. Agora eu vou tocar numa ferida de vocês. Eu sei que há muitos professores no TikTok, no Facebook, no Instagram, sei lá mais onde, que... Eita, caiu minha garrafa d'água, parece que caiu um titânio no chão. Peço desculpas aí pelo barulho que aconteceu na sua casa. Eu sei que existem muitos professores nas redes sociais prometendo a vida para ganhar like. Não vou citar nomes, porque, né, não seria ético, mas eu gostaria que vocês tomassem cuidados com esses professores, porque às vezes não é tão mágico assim como parece, tá? Então veja, David, eu uso sempre o mesmo argumento em todas as redações. O que você acha disso? Eu acho que você tem que tomar cuidado, tá? Porque se por um lado isso pode ajudar, isso pode fazer você falar cada besteirinha, mas cada besteira. Olha só esse argumento aqui. Argumento coringa. Eu conheço esse argumento pelo menos há uns 10 anos. Comecei a dar aula em 2013, tá? Para você ter noção. Esse é o argumento que fala sobre a inoperância política. Quem nunca? Eu várias vezes. Você provavelmente já colocou a conta do problema no fato de que o político não está fazendo o que devia fazer. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Verifica-se que a inoperância política é um fator agravante do problema. De que problema? Da persistência da violência contra a mulher. Até aqui tá tudo bem. Não tem como eu descontar ponto do aluno, até porque ninguém vai perder ponto por usar argumento coringa. Vai perder ponto por não saber usar. Então, até para usar o que é coringa, tem que pensar. Ah, David, mas eu quero escrever uma redação em que eu não precise pensar. Bom, então, só com psicografia. Com qualquer outra forma, você tem que pensar alguma coisa. Aí esse parágrafo é aquele parágrafo que faz uma venda casada. Sabe venda casada? Quando o aluno bota um argumento e ele já sabe até qual é o repertório junto com o argumento. Então ele pensa assim, eu vou usar sempre esse argumento e sempre essa frase de Kant. Sempre essa série. Sempre a construção de Platão. Certo? Olha a frase. Segundo Aristóteles, política é a arte de gerir a polis visando ao bem comum. Um clássico, certo? Um clássico. Por que um clássico? Porque é útil pra caramba. Se não fosse útil pra caramba, não estariam os alunos usando isso daqui o tempo inteiro, igual a jamanta desgovernada. Então tem a sua utilidade, é verdade, claro que tem. Porque se boa parte dos problemas do Enem tem a ver com os políticos, e eu tenho uma frase que é certeira quanto a isso, então vai ser muito útil, certo? Mais ou menos. Porque, olha, entretanto, na contemporaneidade, essa premissa não se observa no Brasil em muitos casos, como o da violência contra a mulher. Esse problema persiste porque os políticos não atuam para resolver o problema. Problema, incômodo aí. Já que essa pauta, qual a pauta? A persistência da violência, não garante retorno financeiro a eles. Com isso, preferem investir em políticas que possibilitem alguma fonte econômica, garantindo assim lucro em detrimento da proteção de mulheres. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Um político não tem lucro. Entende? Um político não tem nem pode ter lucro. Não faz sentido que você diga assim, olha, os políticos não investem na proteção da mulher porque isso não garante retorno financeiro a ele. Sim, mas nunca garante. Não pode. Ué, David, e o político que tem um lucro? Bom, então ele está roubando. Não existe outra forma de um político ter lucro que não seja via uma prática ilícita. Tá roubando, tá extraviando dinheiro, tá sonegando imposto, alguma coisa.
Um político, ele recebe o valor para ocupar aquela posição, correto? Recebe aquele valor. Ok, que um político tem inúmeras regalias. Auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio moradia, auxílio barba, auxílio cabelo, auxílio, sei lá, 1000 coisas. Aí a gente pode discutir esses auxílios, se você acha justo ou não, isso é outra história. Mas o fato é que um político recebe aquele valor. Se ele receber R$10 a mais do que aquilo, é ilícito. Tá entendendo meu ponto? Não existe, não existe a possibilidade de um político ter que seja por vias legais. Por vias legais, não há como acontecer. Então, quando um aluno diz assim, olha, um político não investe nisso porque ele não terá lucro, que história é essa? A política não tem lucro, gente. Não tem como ter lucro. Não existe. Né? Às vezes o aluno fala assim, o político ele se preocupa com atividades que vão garantir retorno financeiro. Eu penso, bom, graças a Deus. Bom, se esse retorno financeiro for para os cofres públicos, eu quero mais é que a gente tenha muita atividade econômica que vá fazer com que os cofres públicos fiquem bem cheios. Sabe por quê? Porque os cofres públicos são nossos. Você me entende? Então os políticos se preocupam com a atividade econômica. Que bom, né? Sim, que eu quero mais é que se preocupe mesmo. Eu quero que ele pegue esse dinheiro que está indo lá para os cofres e que ele reparta. É isso que eu quero. Eu quero que ele pegue esse dinheiro, mande para assistência das mulheres, para a delegacia, para a escola, para a estrada, saneamento básico. Tem problema nenhum que a gente se preocupe com a atividade econômica. Eu quero mais é isso. A pergunta que fica, essas atividades econômicas estão em favor de quem? Essa é a pergunta que fica. Tá entendendo o meu ponto? Porque é pra você não achar assim, mas então o político não deveria se preocupar com as atividades econômicas. Não, como não? Eu quero mais é que ele se preocupe muito. Eu quero que ele cresça esse bolo e quero que ele reparta esse bolo. O problema é que no Brasil nós temos uma quantidade uma distribuição de renda que é uma piada, né? O dinheiro que é produzido pelo Brasil não é repartido, gente. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, certo? Nosso produto interno bruto não é constrangedor, não. O nosso produto interno bruto, ele está ali numa posição até bem respeitável. E desde quando o produto interno bruto é igual à igualdade social, né? A economia da Índia também. Se não me engano, a Índia está na 7ª ou 8ª economia do mundo. E isso prova o quê? Prova tudo? Não prova. Você pode me dizer que na Índia a gente tem justiça social? Desde quando? Então é para a gente não associar ilusoriamente a ideia de uma boa economia com justiça social. Você pode ter muita produção, né, de riqueza em um território, e essa riqueza não ser repartida. É isso que faz com que a Índia e o Brasil tenham economias respeitadas, né? Não são economias a serem desprezadas e, no entanto, ainda assim nós temos gente passando fome no Brasil, gente passando fome na Índia, tá? Então, cuidado com essa falsa associação. E, de novo, não há problemas que o político queira desenvolver atividades econômicas. O problema está quando esse dinheiro que chega nos cofres públicos não é repartido, certo? Então, gente, cuidado, porque o aluno aqui está falando uma besteira. Isso é uma besteira. Políticos, né, não tem lucro mesmo, não tem como ter lucro, não é para ter lucro, e se tiver lucro, está roubando. Está fazendo alguma coisa que não devia fazer, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês hoje com esse encontro. Quero pedir desculpas a vocês pelo problema técnico e pelo barulhão que a minha garrafa fez aqui no chão. Ela é uma garrafa deste tamanho, mas a capacidade que ela tem de provocar som é realmente impressionante, tá? Espero que tenha sido bom esse encontro para vocês. Semana que vem, às 4h30 da tarde, temos eu e Antônia com o nosso Hora da Saída, e 5h30 tem eu com a nossa aulinha aí tradicional, tá bom, gente? Um beijo grande no seu coração, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor os mistérios do desenvolvimento. Semana que vem tem mais, espero que você esteja aqui juntinho novamente. Beijo grande no seu coração,
Um excelente final de semana. Final não, né? Tá começando. Uma excelente semana pra vocês. Até semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.